Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan Jefferson Capão, sou acadêmico do curso de Pedagogia e estou aqui para apresentar um trabalho realizado na disciplina de Psicologia da Educação 1, referente aos estágios de desenvolvimento da teoria psicossocial de Erik Erikson. Esse é um trabalho em grupo, né? Eu faço parte do grupo 7, juntamente com as acadêmicas e colegas Liane, Jaqueline e Cíntia. Tínhamos uma quinta integrante, mas ela não nos deu mais retorno, então fizemos o trabalho, nos organizamos nós quatro para fazer o trabalho. Em virtude da distância geográfica que nos separa e da impossibilidade de nos reunirmos para fazer, nós nos organizamos de modo que cada integrante do grupo faça ou explique uma parte, né, do quinto estágio de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, denominado de identidade versus confusão de identidade. Bom, na teoria psicossocial do desenvolvimento de Erik Erikson, ele pontua 8 estágios, né, sendo que os 4 primeiros estágios dizem respeito à fase ali de bebê e da infância, e as 3 últimas da idade adulta e da velhice. Bom, antes de especificar um pouco mais sobre o quinto estágio, né, eu quero ressaltar que cada um desses estágios é importante para a formação da identidade total, cuja, digamos assim, a essência de cada uma desses estágios é uma crise. E essa crise, ou essas crises, melhor dizendo, elas vão se manifestando ao longo de toda a vida, mas elas são mais pontuais, né, em cada um desses estágios. Bom, então o quinto estágio ele ocorre ali por volta de 12 a 18 anos. Tá? E como eu já falei, o nome ao que o Erik Erikson chamou esse estágio é identidade versus confusão de identidade. Bom, esse estágio é marcado por uma nova fase psíquica e social, chamada de adolescência. É um período que a puberdade ela traz à tona a genitalidade, e além de lidar com isso, o adolescente ele é convocado a lidar com uma série de incertezas que o papel de adulto que se apresenta para ele. Tá? É um momento, digamos assim, que o ser humano ele se mostra preocupado, de acordo com Erik Erikson, abre aspas, com que possam parecer aos olhos dos outros, em comparação com o que eles próprios julgam ser e com a questão de como associar os papéis e aptidões cultivados anteriormente dos protótipos ideais do dia. Fecha aspas. Bom, é um momento em que o jovem experimenta uma série de desafios, né, que envolve atitudes dele com ele mesmo, dele com o outro, com os amigos, né, com pessoas do sexo oposto, com amores, com, digamos assim, uma busca de carreira, de profissionalização. E todas essas angústias, essas dúvidas e esses desafios que se põem a esse jovem, a esse adolescente, eles são permeados pela relação com o outro. E na medida em que ele vai encontrando ajuda nas pessoas que o cercam, ele vai construindo essa identidade. Tá? E, bom, essas questões vão ser aprofundadas na sequência pelas colegas. Tá? São questões que vão dizer respeito a características que Erik Erikson denominou como uma oratória psicossocial, como construção da identidade do ego, além da confusão da identidade, que é, digamos, a crise que marca esse estágio do desenvolvimento psicossocial, né, marcado, pontuado por Erik Erikson. Olá, professores, tutores e colegas. Meu nome é Cintia de Oliveira Zasso. Eu sou graduanda do primeiro semestre do curso de Pedagogia pela UFSM e eu vou falar hoje sobre o desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson. Então, o desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson ocorre ao longo de 8 estágios que compreendem o ciclo vital do ser humano. Esses 8 estágios, né, o ego vai passar por uma crise. Essa crise é que vai dar nome
né, ao estágio. O meu grupo vai falar sobre o 5º estágio psicossocial, que é identidade versus confusão de identidade. Então, eu fiz um mapa conceitual ou mental, né, tem esses dois nomes, para apresentar a parte que eu vou falar, que vai ser a moratória psicossocial. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco desse meu mapa mental. Então, aqui está o mapa conceitual do desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson, que ocorre ao longo de 8 estágios, que constituem o ciclo vital do ser humano. Em cada estágio, então, o ego vai passar por uma crise que dará o nome a esse estágio. Então, o meu grupo vai apresentar sobre o 5º estágio psicossocial, que é denominado identidade versus confusão de identidade. Então, esse estágio, o adolescente vai passar por 4 categorias ou posicionamentos. Eu vou falar sobre o segundo, que é a moratória. Uma importante fase desse período, então, é a moratória psicossocial, que é um momento essencial para o amadurecimento interior. Então, esse período compreende a adolescência, que é um período caracterizado por confusão e interrogações. É considerado por Erik Erikson a fase mais crítica do ciclo vital. Então, a moratória é o estado de identidade no qual o indivíduo está em crise e ele considera as alternativas que tem. Um exemplo, né, é um adolescente que gosta da sua mãe, mas resiste à sua autoridade. Então, se a solução dessa crise for positiva, o adolescente irá se encaminhar para comprometimentos com os quais ele possa ser fiel. Um exemplo são os relacionamentos amorosos. Se a solução da crise for negativa, o adolescente vivenciará a confusão da identidade. Então, o adolescente terá o atraso da chegada da vida adulta psicológica. Então, essas são as características da moratória psicossocial dentro do 5º estágio psicossocial, segundo Erik Erikson. Olá, colegas, professores e tutores. Meu nome é Eliane, sou acadêmica do curso de Pedagogia. Eu vou falar para vocês hoje sobre a construção da identidade que ocorre na adolescência a partir dos estágios de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. A construção da identidade pessoal ela é considerada uma das tarefas mais importantes da fase da adolescência. Essa construção pode ser considerado o passo crucial de transformação do adolescente em um adulto produtivo, maduro. Construir uma identidade, para Erik Erikson, ela implica em definir quem a pessoa é, quais os seus valores e quais as direções que pretende seguir na vida adulta. A formação da identidade recebe influências de fatores interpessoais, de fatores pessoais e também de fatores culturais. No que se refere à formação da identidade a partir dos fatores intrapessoais, podemos citar as capacidades inatas do indivíduo e as características adquiridas da personalidade. Como fatores interpessoais, podemos identificar a identificação com outras pessoas. E os fatores culturais são os valores sociais que uma pessoa está exposta, tanto fatores a nível global como os comunitários. Para Erikson, a identidade é uma concepção bem organizada do ego, composta de valores, crenças e metas com os quais o indivíduo está solidamente comprometido. Erikson modificou a teoria freudiana sobre o desenvolvimento psicossocial. Ele se inspirou nos experimentos advindos da sociopsicologia e da antropologia. Para Erikson, a tarefa global do indivíduo seria adquirir uma identidade positiva, à medida que avança de uma etapa de desenvolvimento para outra. Maria Aparecida Mello, ao estudar os estágios de desenvolvimento psicossocial da teoria de Erikson, afirma que é na adolescência que a identidade se constrói, e a adolescência é considerado o período entre 12 e 18 ou 20 anos de idade. No entanto, essa construção da identidade nem sempre é linear, depende de pessoa para pessoa, e ela também pode se prolongar para além dos 20 anos de idade. Uma das características que mostra o fim da fase da adolescência
pode ser a busca, o início de uma carreira profissional ou até mesmo a independência econômica. E apesar dessa construção da identidade ser individual, a comunidade tem uma forte influência na construção, pois ela influencia e dá reconhecimento aos novos indivíduos que emergem dessas sucessivas e provisórias identificações. A construção da identidade, ela necessita do contributo das pessoas com quem o adolescente vive. Essas pessoas servem de modelo de identificação. Muitas vezes, esse outro, ele funciona como um espelho que devolve a imagem que a sociedade tem sobre o indivíduo, que é o adolescente. Para Kimmel e Weiner, quanto mais desenvolvido for o sentimento de identidade, mais o indivíduo valoriza o modo em que ele é parecido ou diferente dos demais, e mais claramente ele reconhece suas limitações e suas habilidades. Quanto menos desenvolvido será a identidade, mais o indivíduo necessita do apoio de opiniões externas para avaliar-se e compreende menos as pessoas como distintas. Erikson afirma que o indivíduo tinha que construir a sua identidade durante a adolescência, principalmente na fase final dessa etapa. Porém, essa construção não é feita do mesmo modo para todos os adolescentes. Durante essa fase, há sempre a procura de algo a mais. Existem crises, indecisões, situações conflituosas que têm que ser resolvidas, de um modo ou de outro. Me chamo Jaqueline da Rosa de Jesus, tenho 20 anos e moro no município de Lagoa Bonita do Sul. Vou falar um pouco sobre o tema confusão de identidade. A confusão de identidade se dá a partir de uma série de desafios envolvendo suas atitudes com si mesmo, amigos, relacionamento e até mesmo na procura de um emprego. A confusão de identidade pode causar sensações de vazio, isolação e ansiedade, fazendo com que o jovem se sinta incapaz de se encaixar ao mundo e até mesmo fazendo com que ele remodele sua personalidade em questão de um curto período de tempo. A sociedade impõe padrões a todo momento, podendo ser uma consequência da confusão. Como podemos perceber, o quinto estágio do desenvolvimento psicossocial de Eric e Erikson, chamado de identidade versus confusão de identidade, é que o sujeito ele se define para a vida adulta, ou seja, ele tem a sua identidade constituída. E o que fica dessa fase é o que Eric Erikson chama de para além da identidade, né, que vai propiciar, digamos assim, na vida que se segue, depois da adolescência, o retorno, né, de algumas crises de identidade e a constituição, né, própria das próximas fases. É importante destacar aqui que esses estágios eles não podem ser considerados ou compreendidos de forma isolada, porque todos eles vão deixar marcas que vão influenciar as próximas fases, né? O que vai, digamos, constituir a identidade total desse ser, desse indivíduo. Bom, por enquanto era isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima.